Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash de hoje começa com um texto do Roberto Rachevsky, Um Judeu como Eu. O texto versa sobre o antissemitismo, que tem ganhado corpo recentemente, travestido de rejeição às posturas do Estado de Israel, quando na verdade se trata de um ódio antijudaico. E aí o Rachevsky sustenta que o antissemitismo é uma manifestação covarde de quem odeia a humanidade, tratando os judeus como bodes expiatórios, porque eles representam de muitas maneiras, pela história do povo judeu, o que há de melhor na história da humanidade. Individualismo, que significa acreditar que somos um fim em si mesmo, que ser livre é uma necessidade existencial, assim como é uma necessidade existencial, diz o Rachevsky, pensar e ser produtivo de forma independente, cooperando e interagindo com os demais de forma voluntária. Então, esse ódio à gênese, à genética individualista do povo judaico, conforme o Rachevsky enxerga, seria um dos fatores que impulsionariam esse antissemitismo que hoje se manifesta, sobretudo, nas hostes da nossa esquerda, inclusive e principalmente da nossa esquerda universitária. Vitimismo é uma característica típica do discurso dessa esquerda e contra este vitimismo se estrutura o artigo do historiador alemão Rainer Zitelmann, erguendo-se acima de todas as probabilidades. O texto descreve a trajetória do grande músico norte-americano Ray Charles, que era negro, pobre, nascido em uma das regiões mais pobres do seu país, vivenciou diversas tragédias familiares. No entanto, mesmo assim, se tornou um músico de enorme sucesso, com as suas músicas sendo amplamente gravadas e comercializadas, se tornando um verdadeiro sucesso comercial. O exemplo de Ray Charles é usado como a inspiração para aqueles que ainda se deixam domesticar por discursos vitimistas e que castram a potencialidade humana, travestidos de justiça social e solidariedade. Voltando ao Brasil, agora o cenário jurídico conturbado do nosso país, bem diferente do que tipicamente se dá nos Estados Unidos. Nós temos um texto da coluna Judiciário em Foco, da advogada Kátia Magalhães, Ode à Liberdade. O texto fala de uma sequência de medidas de busca e apreensão ordenadas pelo nosso censor magno, o grande Alexandre de Moraes, o grande líder do Brasil hoje, contra 3 parlamentares de oposição no âmbito de operações desencadeadas por supostos atos antidemocráticos. A entidade mais enigmática, diz a Kátia, da nossa republiqueta, embora a mais citada em julgados de figurões. E ainda pela suspeita de formação no governo anterior, governo Bolsonaro, de um aparato investigativo paralelo. Em todos os casos, o togado signatário dos mandados figurava como pretensa vítima e juiz a um só tempo, o que só se concebe mesmo em terras onde o Estado de Direito já tenha se tornado ficcional. É a abordagem preocupante, de um tema preocupante, que a Kátia traz na coluna Judiciário em Foco da semana. Do cenário de conturbação jurídico-institucional para o cenário do comportamento das redes sociais e os seus impactos na vida pública nacional. O texto do Luan Sperandio. Por que a direita domina as redes sociais? A afirmação de que a direita domina as redes sociais foi feita pela analista de relações governamentais e especialista em dados da BMJ Consultoria, Larissa Lima. E aí a Larissa diz que, geralmente, a popularidade presidencial está associada ao desempenho econômico. Mas não só isso. O governo Lula enfrenta obstáculos em pautas de costumes diretamente relacionadas à percepção da população sobre a sintonia do governo com seus valores. Pesquisas anteriores indicavam um alto grau de conservadorismo e a oposição tem sabido explorar esse campo de batalha de forma eficiente. Então, entre outros fatores, um dos fatores que tem fortalecido a direita nas redes sociais contra a esquerda e particularmente contra o governo Lula
é a exploração que a oposição sabe fazer das pautas de costumes, de moral, né, do cristianismo, enfim, que é uma coisa em que nós liberais precisamos também prestar atenção a esse fenômeno para também sabermos falar a esse público. É uma observação importante para analisar a dinâmica do eleitorado no cenário político contemporâneo. Depois nós temos novamente um texto de reflexão teórica do Roberto Rachevsky, Entre Revoluções e Golpes. É Carnaval. O texto analisa conceitualmente, com base em Ayn Rand, a diferença entre revolução e golpe. Segundo o Rachevsky, com base na visão objetivista, na visão da filósofa russo-americana Ayn Rand, o Kerensky liderou uma revolução enquanto Lenin liderou um golpe, definindo-se revolução como sendo o ápice de um movimento filosófico popular que promoveria transformações políticas para libertar os indivíduos do arbítrio. Ou seja, a palavra revolução, na visão do Rachevsky, tem um sentido intrinsecamente positivo nesta acepção do termo. E golpe seria a tomada do poder por uma minoria autoritária, restringindo as liberdades. O objetivo de uma revolução seria derrubar a tirania. O objetivo de um golpe seria estabelecê-la. Portanto, na visão do Rachevsky, a Revolução Russa acaba sendo um golpe de Estado e não uma revolução, porque ela colocou no poder uma nova casta totalitária. É uma maneira de conceituar os termos. Certamente, por exemplo, os conservadores não vão concordar com esta abordagem terminológica, mas é uma questão lexicográfica. Voltando ao cenário brasileiro, o texto de minha autoria, que foi publicado na Revista Oeste. Uma brincadeira sem graça com o Brasil. O meu artigo evoca o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que está saindo do governo Lula para assumir um posto no Supremo Tribunal Federal e que, em uma solenidade de despedida, de prestação de contas do seu ministério, sinalizou que ainda quer aproveitar um tempinho no Senado para a importantíssima tarefa de facilitar a vida dos ladrões. Sem dúvida, uma necessidade de primeira ordem do povo brasileiro, como eu comento no texto. Ele quer reduzir o impacto das penas para crimes de furto ou relacionados a patrimônio de maneira geral. Admirável, não é mesmo? Na liderança do Yali Flash de hoje, nós temos um texto do João Luiz Mauad, da série A Sabedoria de Ayn Rand. A escritora e filósofa objetivista nasceu no dia 2 de fevereiro de 1905 na Rússia e morreu no dia 6 de março de 1982 nos Estados Unidos. E aqui nós temos mais uma vez Ayn Rand aparecendo no Yali Flash e no Instituto Liberal, uma série de citações desta autora importante da tradição liberal russo-americana, especificamente dos Estados Unidos. Esse foi o nosso Yali Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.